palavra do Senhor diz que a gente nunca viu um justo mendigar um pão e nem a descendência dele passar fome. Aleluia. Quando aquela mulher, ela se lembrou, ela foi até o profeta Eliseu e falou para ele que ela sabia que o esposo dela temia ao Senhor e sabia, aleluia, que ele tinha poder para mudar a história dela. Então, nesse momento, Eliseu perguntou o que ele poderia fazer por ela, porque ele sabia também da situação, ele sabia como ela se encontrava, mas ele queria saber o que ela tinha, que através daquela situação que ela estava passando, aleluia, poderia ser feito. E muitas das vezes se encontramos da mesma forma como essa viúva, não sem o nosso esposo, mas sem algo dentro de casa, no material, no espiritual ou no físico. Aleluia. E quantas das vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. E quando vamos lembrar que nós somos servos do Senhor, muitas das vezes deixamos aquilo nos sucumbir, nos afundar, para depois nós lembrarmos que nós servimos um Deus que tem poder para aleluia, Deus. Aleluia. Nós servimos um Deus que tem poder de transbordar o azeite. Aleluia. E a palavra diz que ela disse assim: a tua serva não tem nada. Aleluia. Para ela aquilo não era nada, mas para aquele pouco, para Deus ele ia se transformar em muito. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Aleluia. E ela disse: eu tenho apenas uma botija com um pouco de azeite. E o azeite ele era muito valioso. Aleluia. E ela só tinha aquele pouquinho. Porém, se ela vendesse aquele pouco, ela ia morrer de fome, porque o azeite também era usado para fazer alimento. Ou ela pagava dívida, ou ela se alimentava. Muitas das vezes também estamos assim. Tomamos uma decisão, mas vamos cair do lado. Ou se a gente tapa uma brecha aqui, abre outra por ali. Quantas das vezes aleluia, Deus, forma, sem saber o que fazer, qual decisão tomar. Mas quando a gente deixa o Senhor agir, Ele toma a decisão por nós, o melhor Ele faz. Aleluia. E Ele disse: então vai. Glória, aqui glória. Entra a obediência. Muitas das vezes estamos passando por uma situação difícil. Chega alguém e diz algo pra gente, e a gente não quer dar ouvido àquelas palavras, porque aquelas palavras vêm contra aquilo que a gente está vivendo. Ele mandou aquela mulher ir pegar toda a vizinhança vasilhas para encher. Porém, de onde que ela iria encher? Porque a circunstância dela era uma botija. Como é que uma botija enche várias vasilhas? Aleluia. Ela poderia muito bem virar as costas e não dar ouvido, porque era impossível. Aleluia. Não tinha como aos olhos dela. Aleluia. E muitas das vezes eu e você perdemos a bênção porque a gente não dá ouvidos. Aleluia. A voz de Deus. Porque a gente acha que Deus não pode fazer aquilo que a gente está vendo tão pequeno ser grande. Aleluia. A gente acha que Deus ele não tem poder de dar algo glória para você. A gente acha que Deus ele não tem poder de curar aquilo que para os médicos já foi dado, decretado morte. Aleluia. Muitas das vezes eu e você mesmo decretamos a nossa falência. Aleluia. Nós mesmos decretamos a nossa morte, porque não demos ouvidos à voz do Senhor. Quando Ele disse para ela: vai e pega vasilhas, e Ele ainda diz assim: não pouca, pega muito. Aleluia. Porque quando Deus Ele faz extraordinário. Aleluia. Ele faz além do que os nossos olhos podem contemplar. Aleluia. Ele falou para ela: vai. A fé era grande. Ele sabia do poder de Deus. Aleluia. Eliseu, ele contemplava o que Deus fazia. E ele sabia que Deus, ele tinha. Glória, glória a Deus. Aleluia. Porém, dependia da obediência dela. Dependia ela dar ouvido, aleluia, para Eliseu. E não olhar para a circunstância. Não olhar que ela só tinha uma pequena botija com um pouquinho de azeite. Aleluia. E assim ela fez. Ela foi, entrou, pegou as vasilhas, entrou dentro do seu lar, trancou a porta e esperou Deus fazer. Aleluia. Aí também entra a chave, é esperar. Aleluia. Glória! A gente esperar com paciência no Senhor. Aleluia. Ela trancou as portas. Ela não foi chorar. Ela não foi gritar lá fora. Aleluia. Ela não foi falar da situação dela para ninguém. Ela não foi na porta do vizinho chorar o que ela estava passando. Ela trancou a sua porta e esperou Deus agir. Aleluia. Deus agiu no secreto, para que quando ela saísse dali,
todos pudessem ver que Deus honrou ela. Aleluia. E assim ela fez. Ela começou a derramar, aleluia, azeite dentro das vasilhas. E eu creio que ela ficou ali sem entender de como, quanto mais ela virava a botija, mais azeite derramava. Aleluia. E Deus, Ele é o Deus do impossível. Quanto mais a gente ora, mais Deus trabalha. Quanto mais a gente obedece, Glória, mais glória, Deus glória a Deus, levanta e aleluia. age a nosso favor. Aleluia. Mas isso depende de mim e de você. A gente não olhar para a circunstância, a gente não olhar para a pequenina vasilha que a gente tem dentro de casa, mas sim confiar que Deus, Ele vai multiplicar o azeite. Aleluia. Ele fechou uma porta hoje, mas Ele tem poder para abrir uma maior amanhã. Aleluia. Ele tem poder, aleluia, de curar aquilo que o médico disse que é impossível. Aleluia. Ele tem o poder de libertar aquele que decretaram que não tem mais jeito. Aleluia, Deus. Basta eu e você obedecer, Glória. confiar no Senhor. Aleluia. E a palavra diz que ela começou a colocar o azeite. Deus começou a derramar o azeite. Aleluia. E ela começou a encher vasilhas. Cada vez mais aquele azeite ia se multiplicando dentro da sua casa. Aleluia. E o azeite só parou quando todas as vasilhas foram cheias. Aleluia. Deus, Ele dá com abundância. Glória, Mas Ele glória. também dá aquilo que é suficiente para mim e para você. Aleluia. Poderia continuar derramando, mas Deus, Ele parou no momento exato, porque as vasilhas tinham se acabado. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ela voltou até lá e foi testemunhar aquilo que aconteceu. Aleluia. Oh, Assim vai glória! acontecer na minha e na tua vida. Aleluia. Aqueles que hoje viram você com um pouquinho de azeite, vai ver essa botija transbordar. Aleluia. Aqueles que um dia viram você pedir, vai ver você dar. Aleluia. Aqueles que um dia te viram numa casinha pequena, vai contemplar você numa casa maior. Aqueles que te viram andando a pé, vai te ver você no automóvel. Aleluia. Aqueles que viram você vir até aqui, Aleluia, vai te ver quando Jesus voltar e você subir. Aleluia. Porque o sacrifício da gente não é em vão. Aleluia. Todo aquele que obedece, todo aquele que faz perante o Senhor, nada fica em vão. Aleluia. O Senhor, Ele guarda tudo aquilo que eu e você fazemos na presença dEle. Principalmente a obediência. Aleluia. Que foi o maior propósito dessa mulher. Foi obedecer, foi dar ouvido à voz do Senhor. Não foi olhar para a circunstância. Ela estava ali sim sofrendo, porque ela perdeu o seu marido. Aleluia. Ela estava vivendo luto. Ainda estava passando dificuldade financeira. Muitas das vezes eu e você nem estamos no luto, mas estamos reclamando. Nem estamos passando fome, mas ainda sim estamos reclamando pelo pouco que tem. Aleluia. E Deus, Ele tem poder de multiplicar. Mas vai da nossa obediência. Aleluia. Vai de nós dar ouvido à voz do Senhor. Será que nós estamos prontos para pedir? Mas será que nós estamos prontos para obedecer? Aleluia! Porque ela pediu uma solução para Eliseu. Mas e se ela não quisesse obedecer? Será que ela iria receber? Verdade, Deus. Muitas das vezes a gente pede algo para o Senhor. E quando Ele ordena que nós vemos renunciar, ou que nós vemos deixar, a gente não quer dar ouvido. A gente só quer receber. A gente não quer dar um braço para você. Aleluia. A gente só quer receber da parte do Senhor, mas a gente não quer fazer para Ele. E aí não tem como a gente receber. Mas não é o Senhor que não quer dar. É a gente que não quer dar o braço a torcer. É a gente que não quer dar o vaso, não quer deixar a vasilha para que Deus venha usar. Aleluia. Deixar o vaso pronto para que Deus venha usar. A gente quer trazer o vaso todo rachado. E quer que fique cheio de azeite. Não tem. Começa a vazar. Verdade, Deus. Tem que tapar brecha. Oh, Tem que tapar glória! as brechas. Tem que descer a casa do oleiro, deixar ele quebrar e fazer um vaso novo. Aleluia. Porque vaso furado não fica com azeite. Aleluia. Vaso furado não se enche de azeite. E aquela mulher ouviu a voz do Senhor. Ela ouviu a voz do profeta e ela obedeceu. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ela pegou aquele azeite, ela vendeu, ela pagou a dívida dela. Aleluia.
e ela viveu do resto com os filhos dela. Aleluia. Deus, Ele supre a nossa necessidade, seja em qual área for. Muitas das vezes a gente deseja muito, mas Deus, Ele dá o suficiente. Aleluia. Para que você não venha a padecer e nem perecer. Deus, Ele sabe, Ele conhece o meu e o teu coração. Muitas das vezes queremos algo tão grande, mas Deus sabe que lá na frente a gente vai esquecer de quem deu. Aleluia. Então, para que a gente não venha, Ele deixa esse espinho na carne. Aleluia. Ele permite que a gente passe por certas situações, que é para a gente não deixar o abençoador. Aleluia. É para a gente não deixar o multiplicador. Aleluia, Deus. Aleluia. Quem sabe se Deus encher todas as tuas vasilhas e deixar o azeite transbordando, tu vai esquecer de quem fez esse milagre. Aleluia. Então Ele vai colocando de pouquinho, para que você possa ir pagando suas dívidas, para que você possa ir suprindo as suas necessidades. Porque Ele é um Deus que Ele não desampara os seus. Aleluia. Ele faz tudo no tempo certo e da forma certa. E é da forma que Ele quer, não é da forma que eu e você queremos. Aleluia. Ele foi lá, Ele honrou essa viúva, mas Ele deu somente o necessário para que ela pudesse pagar as suas dívidas e viver com seus filhos em paz. Aleluia. E assim comigo e com você, nesses dias trabalhosos, o Senhor Ele tem dado o suficiente para a igreja se manter de pé. Aleluia. Para a igreja se manter na posição, o Senhor Ele tem nos dado o suficiente, que é a força. Aleluia. É o fôlego de vida, é a saúde. Aleluia, que Ele tem dado para mim e para você. Quantos estão aí no leito? Quantos já desceram a cova? Quantos não conseguem mais se movimentar? Aleluia. Mas Deus, Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele permitiu que eu e você chegasse até aqui hoje. Muitas das vezes a gente acha, eu cheguei com muita dificuldade, mas não foi. Chegamos foi na bênção. Aleluia. Porque se a gente veio andando, é sinal que a gente tem perna. Aleluia. Se a gente veio de moto, é porque Deus, Ele providenciou. Aleluia. Não foi dificuldade. Dificuldade é você querer levantar e não ter os movimentos. Isso vai ser difícil. Aleluia. Eu estava assistindo um vídeo um dia desse que me fez refletir muito. Do rapaz. Ele fala, ele coloca a foto, ele conta o testemunho dele. Ele era atleta, ele corria, ele fazia tantas coisas, mas ele não dava ouvido para a voz de Deus. Ele não ligava, porque ele se achava, ele achava que tudo que ele fazia já era o suficiente. Aleluia. E Deus, Ele tinha um propósito sobre a vida dele. E muitas das vezes a gente espera algo ruim acontecer, para que a gente venha se prostrar aos pés do Senhor. E infelizmente foi o que aconteceu na vida dele. Ele tem um chamado, mas ele não quis ir por amor, ele quis ir pela dor. E ele sofreu um acidente que ele ficou tetraplégico. Aleluia. Ele ficou na cama, só mexendo a cabeça para um lado e para o outro. E ali ele falava no vídeo glorificando, adorando a Deus. Ele dizia assim, olha, eu passo o dia todinho aqui. Eu dependo da minha esposa para tomar banho, para comer, para fazer tudo. Porque antes eu podia fazer e eu não quis. Eu tinha todos os movimentos, mas eu não quis procurar Deus. Aleluia. Infelizmente hoje eu estou aqui. Mas eu digo que é felizmente também, ele diz assim, porque hoje eu conheço o Deus verdadeiro e fiel. Aleluia. Eu não peço misericórdia para Ele, porque Ele já tinha me dado misericórdia, mas eu não permiti me alcançar. Mas eu agradeço por Ele ter me mostrado e me dado essa oportunidade de estar aqui. Aleluia. E ele em cima da cama, a mulher dele fez um suportezinho para a Bíblia, fica assim, pezinho. E ele com um canozinho, ele põe na boca e vai folheando a Bíblia e lê. E eu e você temos a mão para folhear, podemos sentar. Oh, glória! Não querendo nem ouvir o que Deus tem para falar comigo com você. Meu Deus! Colocamos dificuldade. Hoje eu não tenho tempo, hoje não dá, eu tenho isso, tenho aquilo para resolver. E como ele não tinha tempo para dar ouvido ao Senhor, o Senhor deu tempo para ele. Porque ele passa dia e noite deitado em cima de uma cama. E ali ele tem tempo de ler. Aleluia. E aquilo me fez refletir. Oh, glória! Porque nós damos desculpa para tudo. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim, que há tempo para todas as coisas. Há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, há um tempo de plantar e um tempo de colher. Então tem um tempo da gente fazer as coisas de casa, mas tem um tempo também da gente ler a palavra. Aleluia. Que a gente precisa dar ouvido ao Senhor. Mesmo estando difícil, mesmo a gente estando como aquela viúva. Aleluia. Com tudo
de perna pro ar, como a gente diz. Mas a gente tem que adorar o Senhor. A gente tem que obedecer a Ele. Porque é Ele que tem o poder para mudar a minha e a tua história. Aleluia. A gente não tem mais para onde correr. Poucos são os amigos que a gente pode contar. Poucos são os irmãos em quem a gente pode se apoiar. Mas sabemos que é um Deus lá do alto que olha por mim e por você. Que as mãos dele não estão encolhidas, aleluia. E os ouvidos dele não estão tapados, que ele não pode ouvir o meu e o teu clamor. Aleluia. Quando aquela mulher chegou até Eliseu, ela não clamou para ele, ela clamou para o Senhor. Aleluia, porque ela sabia que ele servia um Deus poderoso. Então basta um clamor meu e seu, para que Deus ele venha mudar a nossa história. Aleluia. E a partir do momento que a gente clamar e confiar e esperar e obedecer o Senhor, Ele abre porta onde não há porta. Aleluia. Ele transborda o azeite até onde não tem vazia. Porque Ele tem poder para fazer a minha e a tua história mudar. Aleluia. Ele tem poder para mudar o nosso cativeiro. Mas para isso, se for necessário, nós temos que renunciar. Aleluia. Nós temos que abrir mão. Às vezes a gente pensa que a gente está numa situação difícil, mas se a gente olhar para o nosso próximo está pior. Então a gente não tem que reclamar. É difícil? É. Não é fácil. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E temos que confiar nele. Porque senão a nossa vinda aqui é em vão. Não adianta a gente vir aqui, dizer glória a Deus, Jesus eu creio, eu confio. E quando está na prova, Senhor, o que eu vou fazer? Para onde eu vou correr? Para quem eu vou pedir? Abre porta. Senhor, faz acontecer. É em vão. Porque a gente glorifica aqui, mas chega na prova não adora. Não acredita nas próprias palavras que a gente fala para o Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Eu tenho fé em Ti. Mas na hora de exercer a fé, não tem. Aleluia. Então temos sim que ter convicção do Deus que nós servimos. Aleluia. Temos convicção que há um céu que nos espera. Aleluia. Se a gente não consegue crer naquilo que a gente vê, que dirá o céu que a gente não está vendo. Aleluia. Se a gente não consegue nem acreditar que Deus ele pode abrir uma porta, ou que Ele pode enviar um socorro, um alimento aqui na terra, que dirá como é que a gente vai crer se vai chegar lá no céu. Aleluia. Então nós temos que crer. Não naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que nós iremos ver naquele grande dia. Aleluia. Naquilo que nos espera, que espera por mim e por você. É a morada celestial. Mas para chegar lá nós temos que fazer como essa viúva. Dar ouvidos e obedecer a voz do Senhor. Em meio às dificuldades, em meio ao luto, em meio a não ter nada, aleluia, as portas fechadas, aleluia, mas glória, nós temos glória que crer, a Deus, nós aleluia. temos que obedecer ao Senhor. Que no momento certo, por mim e por você, Ele se levanta e age ao nosso favor. Aleluia. Mas isso só é para aquele que crê, aquele que espera no Senhor, aquele que glória, glória, glória a Deus, aleluia. Porque não é fácil. Não é fácil. Não vou dizer que é fácil, mas não é impossível. Aleluia. Para aquela viúva, a circunstância dela não era fácil. Mas ela não era impossível. Aleluia, Deus. Deus foi lá e bradou sobre a vida dela. Assim como Ele pode fazer na minha e na tua vida. Aleluia. Então fique com essa palavra no teu coração. Creia, deposite a tua fé no Senhor. Espera com paciência. E que você venha preparar as vasilhas para que o azeite venha transbordar. Aleluia.